Bom dia, pessoal. Vamos dando continuidade aí à nossa aula. Hoje a gente vai falar da questão em foco, que é a questão palestina, que está entre a página 74 e a página 78, do material do 9º ano, tá? Então, vamos tentar entender um pouco mais a respeito da questão palestina. A questão palestina, pessoal, ela se dá a respeito de dois grupos distintos, tá? Então, os judeus, que hoje moram já na cidade de Israel, e tem a cidade de Israel como sendo seu grande centro, e os palestinos, que vivem na chamada Palestina, tudo bem? Então, só para você entender isso daí, a gente mensurar isso daí. Os judeus em si, pessoal, eles estão dentro da chamada Estado de Israel. E os judeus, para a gente entender a questão dos judeus, é importante a gente andar um pouquinho na nossa linha do tempo que a gente estava falando na aula passada, né? Na aula passada a gente estava falando um pouquinho a respeito da Revolução Russa, e a gente parou mais ou menos em 1920 e tudo. A gente vai ter que andar até o final da Segunda Guerra Mundial, até 1945, 1946, para entender um pouco do porquê que os judeus vão atrás da Palestina, certo? É importante que você entenda, pessoal, o seguinte: os judeus, eles foram o povo mais perseguido pelo exército nazista, tá? Calcula-se que mais ou menos entre 6 e 7 milhões de judeus morreram durante a Segunda Guerra Mundial perseguidos pelo exército nazista, perseguidos por Hitler, certo? Porque eles acreditavam que os judeus eram uma raça chamada raça inferior, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, certo? Então, o que acontece? Morreram mais ou menos entre 6 e 7 milhões de judeus. Esses judeus, de uma certa forma, eles não eram pessoas pobres, muito pelo contrário, eram pessoas extremamente abastadas, alguns eram donos de bancos, donos de grandes empresas, e de uma certa forma eles sobreviveram ao final da Segunda Guerra Mundial e foram na chamada Liga das Nações, que na época a ONU não se chamava ONU, chamava-se Liga das Nações, tá? E vão até a ONU e falam: olha, a gente precisa de uma terra que ninguém, por assim dizer, entre nela e que a gente consiga instituir o nosso estado de soberania e que a gente não seja mais massacrado por nenhum outro povo, certo? Aí começa uma outra questão, que é a questão religiosa, certo? Os judeus, pessoal, são um povo extremamente religioso. E eles buscam ali a chamada Palestina, ou a chamada Palestina, Jerusalém, que fica próximo de Jerusalém, que a Palestina seria o local onde o próprio Jesus Cristo havia passado, havia feito ali as suas primeiras pregações durante o início de seu ministério. Então, eles entendiam aquela terra como a chamada Terra Prometida. Aquela terra prometida de Moisés, da história de Moisés, etc., é a terra que os judeus estavam à procura. Entendiam que a Palestina seria essa terra prometida, certo? Para os palestinos, eles falam que não, os judeus foram lá e simplesmente pegaram a terra sem dar nada em troca. Os judeus, eles têm uma outra versão da história. Eles dizem que eles compraram a terra. Compraram por quanto? Por 20 bilhões de dólares. Ou seja, toda vez que você vai estudar história, a gente precisa entender que toda a história ela tem pelo menos 3 lados, certo? O lado de um, o lado de outro e, de fato, o que é verdade e o que não é, certo? Os judeus dizem que essa terra ela foi comprada. Então, por ela ter sido comprada, eles praticamente após a compra, eles foram lá e muraram a terra inteira. Ou seja, fizeram um muro de mais ou menos 700 quilômetros de extensão, um muro de mais de 3 metros de altura, totalmente cercado, para que ninguém pudesse entrar dentro da cidade de Israel sem autorização.
Esse muro é o que hoje em dia cerca a chamada Cisjordânia e passa ali a ser chamado a faixa de Gaza. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse muro ele divide a cidade ou o Estado de Israel do Estado da Palestina, certo? O que acontece, pessoal? Dentro desse contexto todo, você vai ter ali Israel indo e, de uma certa forma, conseguindo, na verdade, construir a melhor cidade que o dinheiro poderia comprar. Só para vocês terem uma ideia, o lado de Israel era um mangue. E eles vão lá, tratam a terra inteira e constroem ali a melhor cidade que o dinheiro poderia construir. A cidade inteira hoje em dia tem centros de pesquisa, universidades, shopping center, condomínios que pegam praticamente cada condomínio com uma estufa própria, onde atende-se à necessidade dos moradores daquele condomínio. Então, as pessoas elas têm ali a oportunidade de escolher que frutas que aquela determinada estufa ali vai fazer. Então, no meio do deserto, porque Israel é um deserto e a Palestina também é um deserto, Israel conseguiu construir estufas onde atende a necessidade da população em todos os sentidos. Então, eles têm verduras, hortaliças, eles têm legumes, eles têm frutas, até frutas de estação, que seria, por exemplo, morango, framboesa, essas outras frutas em Israel eles têm. Eles têm como obter essas frutas. Coisa que a Palestina nunca viu na vida, uma melancia, nunca tiveram acesso a esse tipo de coisa, mas em Israel tem. Então aí você já começa a pontuar uma outra coisa. Primeiro vem a religião e segundo vem a questão social, certo? Então não é só um conflito religioso entre muçulmanos e judeus, e sim é um conflito também social entre os judeus que dizem terem comprado uma terra onde eles vão lá e tem absolutamente tudo, e a Palestina que não tem absolutamente nada, certo? Você não tem nada na Palestina, você não tem na Palestina infraestrutura a ponto de ter uma universidade sendo reconhecida, nem o próprio Estado da Palestina é reconhecido por alguns países pela força política e econômica que Israel tem, certo? E aí você chega num outro ponto. A Palestina, ela diz o seguinte, que esse terreno, essa parte do Estado de Israel, ela foi invadida, ou seja, eles foram lá e pegaram sem autorização alguma. Aí talvez você se pergunte, poxa, mas como assim pegar sem autorização? Eles explicam da seguinte forma, imagine que você abriga um refugiado na sua casa, uma pessoa que você que te pede abrigo, e essa pessoa ela pega o seu quarto, vamos dizer assim, durante alguns dias. Com o passar do tempo, essa pessoa pegou o seu quarto, ela pega o outro quarto, ela pega o corredor, ela pega o banheiro, e quando você vê, ela já tomou conta da sua casa inteira. É assim que os palestinos explicam a questão de Israel. Eles dizem que eles abrigaram Israel e com o passar do tempo Israel foi pegando uma parte aqui, outra ali, e quando viram, praticamente tinham tomado todo um pedaço da Palestina, onde a Palestina não podia ter mais acesso, não teria mais acesso. Daí você observa como também toda a história tem pelo menos alguns lados, e aí você observa o lado da Palestina. Para a gente falar um pouquinho mais a respeito disso, é importante que você entenda a questão política da coisa. A Palestina hoje, pessoal, ela é reconhecida apenas por alguns países, politicamente falando. Então isso é algo que para eles traz uma desonra muito grande, ou seja, a Palestina ela não é vista por todos os países com bons olhos, ela não é vista e nem é reconhecida por todos os países. Enquanto Israel é reconhecido por praticamente o mundo inteiro. Você vê nos noticiários falando a respeito do primeiro-ministro de Israel,
né, a influência que ele tem no cenário internacional. Por quê? Porque Israel e os judeus, eles controlam boa parte da economia mundial, certo? Então, por isso que eles têm essa importância política e econômica muito grande. Então, isso também causa para a Palestina um desgosto muito grande. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, até os dias de hoje já morreram mais de 50 mil pessoas nesse conflito entre Israel e Palestina, tá? Israel vai lá e simplesmente, né, fica no seu estado esperando a Palestina fazer alguma coisa. A Palestina geralmente arruma lá um homem, coloca lá um carro-bomba e entra dentro do Estado de Israel, e quando se vê, esse homem vai lá numa praça pública e explode tudo, ou então vai lá dentro do shopping center e se explode. E com isso, Israel vai e em retaliação, joga mísseis na Palestina. O último míssil que foi jogado, os últimos mísseis que foram jogados atingiram uma igreja que estava servindo de escola. E sempre antes, Israel vai lá e liga, ou seja, tenta avisar as pessoas, mas nessa última vez não conseguiu fazer isso. E morreram mais de 140 crianças nesse último bombardeio, o que foi, na verdade, abominado pela comunidade internacional, e atualmente eles estão em cessar-fogo justamente por isso, tá? É um conflito que não tem fim. Até os dias de hoje você não teve fim. É um conflito que até hoje eles brigam por território, brigam pela religião, brigam pela questão social, mas até hoje não houve um cessar-fogo. A Palestina atualmente está no cessar-fogo. Israel também atualmente está no cessar-fogo dentro dessa questão desse último conflito que eles tiveram, né, de terem jogado míssil em escola, em igreja, onde na verdade foi abominado pela comunidade internacional. Qual que é a tendência? A tendência é que isso continue até que exista um cessar-fogo geral. Esse cessar-fogo já existe mais ou menos há 2 anos, mas eles já ficaram mais de 3 anos sem, por assim dizer, brigas, né? E depois acabaram voltando, né, se adentrando a conflitos que até anteriormente eles não tinham, né? Então essa questão palestina tende ainda a continuar, infelizmente, tá? Pessoal, anotem as dúvidas no caderno, tudo bem? No que vocês tiverem, e façam aí os exercícios na unidade, tudo bem? Ok, obrigado.